Olá, muito boa noite. Dando início à nossa live, aguardando um pouquinho, os primeiros aparecerem, dar o seu oi aqui, vamos nos organizando. Uma boa noite de terça-feira, final do ano. E aí, pessoal, como é que estão? Estão bem? Oi, Rome, que bom te ver aqui, Regis. E aí? Como é que estamos passando esse final de ano? Meio tenso, né? O pessoal anda meio tenso, preocupado. Então, vamos aguardar um pouquinho os primeiros aparecerem para a gente começar o nosso bate-papo sobre essa época, né? Essa época do ano. O tema que a gente escolheu para hoje foi Então é Natal, né? E como você está? Como é que você que está aí do outro lado da telinha, né? Como é que você está se sentindo nesse momento, nessa época do ano, nessa chegada do Natal, né? Que traz tantas reflexões e ao mesmo tempo, às vezes, traz algumas inquietações para algumas pessoas. E nesse momento de pandemia, a gente tem visto bastante inquietação, né? Como é que estão os sentimentos nesse dezembro, né? Tem até um nome, né, para esses sentimentos que às vezes as pessoas desenvolvem em dezembro para esse misto de emoções, né, dezembrite, que é essa mistura de ansiedade, angústia, irritação, aceleração, depressão, tristeza, né, esse vazio que às vezes as pessoas sentem nesse momento. Isso se deve também a essa coisa que a gente tem, né, muito marcada, final de ano, chegou o Natal, a gente tem que reunir a família, a gente tem que estar se sentindo bem, uma obrigação parece, ou a gente tem que fazer coisas, as pessoas se sentem, muitas, né, se sentem incomodadas até. Quando nós estávamos em épocas normais, né, sem pandemia, com esse sentimento de fraternidade no ar, né? Quando a gente tem as nossas coisas mal resolvidas, esse sentimento às vezes pode incomodar. E também muitas pessoas por conta das suas faltas, né? Das suas carências, das pessoas que te asseguram e que são importantes. E agora, nesse ano, então, a gente tem isso muito acentuado. E aí a gente tem sempre aquela pressão, né, da música da Simone do final do ano, que esse ano ainda não tocou, né? Pelo menos eu não escutei. Aquela que começa, né? Então é Natal. E o que você fez? Eu vi uma camiseta, uma foto de uma camiseta, vocês devem ter recebido por aí também no WhatsApp, Facebook. Achei muito legal o meme, né? E então é Natal. E o que você fez? E aí a pessoa, né, a resposta era: fiz o que deu. E aí, como é que vocês estão com esse negócio de Natal, né? Como é que vocês estão se sentindo? Tem noção que a gente fez o que deu conta de fazer e que tá tudo bem ter feito o que a gente dá conta? Isso já é bastante. Às vezes a gente se impõe um excesso de cobranças que não é nem humano, né? Não é legal com a gente mesmo. Por que que a gente tem essa mania de se judiar, né? De impor exigências, às vezes é como se a gente tivesse que atingir alguma coisa, ou ser melhor, ou fazer mais, e às vezes a gente não sabe nem bem o que que é, mas a gente não está satisfeito, né? Isso não faz bem, isso denota uma falta de autocuidado, de auto-amor, e, e como a gente tem esse momento assim de se voltar para Jesus, né? Que a princípio, né, é o aniversariante da época. Eu sei que tem gente
nem todo mundo é cristão, nem todo mundo tem a crença que os cristãos têm em Jesus, mas também muitas pessoas admiram esse exemplo de homem, independente de não crerem, né? Não terem a crença. As suas histórias, elas têm um potencial de mover emoções, de trazer à tona sentimentos bonitos, né? De nos fazer tantas reflexões, são tantas mensagens empolgantes, né? São tantas mensagens de esperança vindas ali, tanto que marcou, né? Marcou o calendário, né? Um antes e depois dessa passagem aí pela Terra. E aí a gente, quando se pega pensando nesses exemplos, né? É importante a gente lembrar de muitas falas de Jesus sobre nós, né? Porque quando ele nos diz, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Ele está trazendo ali para nós um exemplo de todo o potencial que a gente tem arraigado dentro de nós, de possibilidades infinitas de crescimento que a gente precisa se apropriar disso e perceber que a gente tem valor, ainda que a gente não faça todas as coisas que a gente acha que tinha que fazer, que a gente está no nosso processo. E hoje os cientistas mesmo, né, já descobriram que as nossas células são iluminadas assim, né, tem luz. Olha só que coisa legal. Você já deixou a sua luz interna brilhar? É um ano difícil e essa proximidade com o Natal. Oi, Daisy, que bom que tá aí também. Essa proximidade com o Natal, ela traz às vezes um misto de sentimentos e de emoções. Por quê? Porque a gente se sente pressionado a estar bem, às vezes, né? E esse ano é um ano em que, especificamente esse ano, é um ano em que a gente não está muito legal coletivamente, né? Nós estamos vivendo um luto coletivo. Já pararam para pensar nisso, gente? Um luto coletivo. Muitas pessoas que se foram nesse momento. E aí, o que que a gente faz com isso? Muitos de nós estamos vivendo ainda as etapas do luto. E é importante a gente se dar conta que todas as coisas que nos acontecem, todas as perdas que a gente sofre, perdas materiais, né? Perdas de nos relacionamentos, né? Pessoas que se afastam, às vezes divórcios, situações em que a gente tem um afastamento, né? Perda da nossa própria identidade, às vezes, do que a gente era, perda da saúde. Todas essas coisas, elas trazem em si um luto. E o luto, ele não é uma coisa assim, ó, que eu consigo sair, né? Eu preciso vivenciar o luto. E o luto tem etapas. E essas etapas do luto, elas são muito interessantes. Porque às vezes a pessoa está numa etapa e as pessoas viveram a mesma crise, o mesmo momento de separação, de disfunção, e uma está numa etapa do luto e outra está em outra etapa do luto. Né? Então, a primeira etapa do luto é a negação, quando eu não queria que isso estivesse acontecendo, e às vezes eu digo não comigo. E quantos de nós esse ano vivemos essa etapa do luto nas nossas vidas pessoais e em relação ao Covid e nas perdas mesmo que se teve, tanto materiais quanto perdas afetivas, né? Quantas pessoas que morreram. E depois a segunda etapa do luto é a raiva. E é normal que o ser humano passe por isso. Então, às vezes, a pessoa está nessa etapa aqui, porque foi um ano de perdas, e chega o momento do Natal e a pessoa ainda está vivenciando esse momento de raiva. Por quê? Por que que isso aconteceu? Por que eu? Não é justo, eu não queria, né? E aí, a terceira etapa do luto é a depressão, quando a pessoa se afunda mesmo
E às vezes se culpa, me odeio, eu não queria, ou odeio isso tudo que está havendo, né? Nada mais vai ser como era antes. A gente pensa essas coisas. E é natural isso. É preciso entender que às vezes, justamente agora, tem gente vivendo isso. E tem pessoas que estão, tipo, um casal, por exemplo, que se separou, ou alguém que perdeu uma mãe, que perdeu um filho, que perdeu, né? Perder é modo de falar. Pessoas que a gente ama, a gente não perde. O amor se transforma, a pessoa se transforma, ela passou a um outro nível de existência. A maioria do pessoal que está aqui crê que há algum tipo de vida após a morte, né? Seja ser espírita, católico, evangélico, espiritualista de uma maneira geral, né? Budista, vocês acreditam que há algo além. Então, o amor, ele só muda de forma. Então, a gente não perde ninguém. Mas a gente tem essa sensação e a gente fala assim, né? E aí a gente sente, às vezes, duas pessoas, né? Um casal, por exemplo, que vivenciou isso com alguém querido. Um pode estar na fase da negação, o outro está na fase da raiva, ou está na fase da depressão. E aí a gente não se entende, não se relaciona. E nessa hora aqui, né, nesse momento tão especial da nossa vida, né, de tão especial do ano, porque se foca muita gente pensando no bem, pensando no amor, pensando, refletindo em Jesus, ainda que nós estejamos ainda muito focados nas questões materiais, né? Mas há uma aura no mundo que permite uma aproximação maior com a espiritualidade nessa época, sim. Ao mesmo tempo que é isso, a gente está vivenciando essa situação. E aí depois, uma outra fase do luto é a barganha. Quando a gente fica tentando trocar com Deus ou trocar com o outro, né? Ah, eu faço alguma coisa para que isso não aconteça, né? Como se a gente pudesse, vai dar certo se a gente fizer tal coisa. Às vezes nas relações de casal, né? Quando acontecem separações, a gente tenta barganhar, né? Ou quando tem uma situação de doença grave, agora Covid especificamente, eu tento barganhar com Deus, né? Ah, eu faço tal coisa, prometo que a partir de agora eu vou frequentar tal lugar, eu vou passar a ajudar tantas pessoas, porque a gente ainda não está querendo olhar a realidade, a gente está com dificuldade com isso, está doendo. E tem, por último, a aceitação. Quantos de nós ainda não conseguimos chegar nessa fase esse ano? E a aceitação é aquele momento em que eu integro o que aconteceu. Sim, foi assim. E agora eu consigo fazer alguma coisa com isso, eu consigo andar para frente, né? Tomara que a gente consiga chegar logo nessa fase, mas a gente precisa entender que é necessário que as pessoas vivenciem, que cada um de nós e a gente individualmente vivencie todas essas fases nesses momentos de dificuldade que a gente passou. E a proximidade do Natal, ela acaba trazendo isso. Quanta gente agora esse ano não vai poder passar o Natal com seus familiares? Quantas pessoas estão sozinhas, sozinhas mesmo, né? Tenho amigos queridos que eu sei que vão passar o Natal em casa sozinhos e estão angustiados por causa disso. Gente, ninguém está só nunca. Nós somos criaturas que temos uma conexão com o divino. Antes disso, além disso, daí também por isso, nós temos uma conexão com o nosso sistema familiar. Então, nosso pai e nossa mãe vivem em nós, todos os nossos antepassados vivem em nós, porque eles estão aqui, ó, na nossa pele. E a gente precisa aprender a se conectar com isso e agradecer o que é possível. Essa conexão que está nos faltando, porque a gente não tem esse hábito de fazer reflexões, a gente não tem esse hábito de se conectar, né, de meditar, de agradecer. Como é que tá aí? Está conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido? Se cuidar, se amparar, se abraçar. E quando eu me abraço, eu percebo o quanto de amor envolveu a minha chegada aqui na Terra.
Porque assim como a chegada de Jesus, né, foi cheia e plena de amor, mas ao mesmo tempo foi uma chegada que envolveu perseguições, foi uma chegada que envolveu medos, foi uma chegada que envolveu angústias, ansiedades, porque ninguém sabia o que ia acontecer, aquele casal não sabia o que esperar, mas eles fizeram o que era necessário para que ele estivesse ali naquela noite, né, e chegasse aqui na Terra. Assim com a gente também aconteceu. Nós tivemos um casal que se dispôs a nos receber e a fazer o que fosse necessário para que a gente sobrevivesse e para que a gente cumprisse o nosso propósito. E Jesus nos fez esse convite: brilhe a vossa luz. E porque a dele brilhou plenamente. E ele diz: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Cadê isso em nós? Essa certeza de que nós também somos seres que temos um propósito divino a cumprir. E esse propósito divino não precisa ser encarado como grandes coisas. O fato de nós estarmos aqui cumprindo a parte que nos cabe, dando conta daquilo que a gente consegue, isso é suficiente, sabe? É necessário que a gente se olhe e se perceba como suficiente. Que todos os que passaram pela nossa vida e fizeram algo por nós, e a gente não tem noção de como nós fomos auxiliados na nossa caminhada terrena até aqui. Porque nós somos seres que precisamos de amparo. Já repararam? Né? A gente olha por tanto das coisas que faltou na nossa vida, mas a gente teve quem nos desse de comer, a gente teve quem nos ensinasse a andar, a falar, a fazer as nossas necessidades básicas, a nos cuidar. A gente teve professores que nos orientaram na nossa caminhada. A gente encontrou pessoas que nos deram uma palavra de orientação, que nos ofereceram um auxílio. A gente encontrou pessoas que se bicaram com a gente. A gente encontrou pessoas que fizeram despertar em nós aquilo de pior às vezes que a gente teve. Mas essas pessoas também tiveram um papel importantíssimo porque foram mestres que nos mostraram coisas que a gente tem guardadas dentro da gente que a gente às vezes não quer olhar. Então, a gente teve muito amparo, a gente tem muito amparo. E todos, inclusive aquelas pessoas que hoje não podem estar aqui porque adoeceram, porque faleceram e porque se transferiram para o outro plano, né? Essas pessoas também tiveram um amparo, também fizeram o que podiam, o que deram conta de fazer. E se a gente ama alguma dessas pessoas, e se hoje está difícil, o coração está apertado, a gente vai até elas em pensamento, abre um sorriso e diz: você se foi, doeu muito, eu fico um pouco mais. E um dia eu também vou. Por você, eu vou fazer algo de bom com a vida que eu ainda tenho. Porque é disso que se trata a nossa vida. É a gente conseguir forças da onde a gente está. E o Natal vem nos lembrar disso. Aquele casal que arrumou força, sei lá da onde, para andar, sei lá por quanto tempo, né? Aquele homem puxando um burrinho da mulher grávida. Gente, uma mulher grávida enfrentar uma viagem desgastante e chegar lá nas menores condições, né? Um pouco
e conseguiu tudo. Eles deram conta. Os nossos pais deram conta, nossos antepassados deram conta. Pode não ter sido do jeito que a gente sonhou, mas os sonhos são sonhos. A gente acorda e lida com a realidade, sabe? Porque é a realidade que a gente tem. E é nela que a gente cresce. É nela que a gente vive, que a gente vibra. Jesus estava sempre conectado com o real. Ele não ficava imaginando coisas e desejando coisas diferentes. Ele não ficava querendo que as pessoas se comportassem de jeitos diferentes, porque ele entendia que as pessoas davam aquilo que elas podiam. E a gente também, as pessoas que convivem com a gente também. Ninguém tem obrigação de nos cuidar, de nos fazer feliz, de nos amparar. A gente é que tem. Oi, Karina, chegaste atrasada, mas eu amei a tua chegada. Então é com a gente nessa hora, né? Se tá muito difícil, lembra do tanto de difícil que já foi para as pessoas que viveram antes de nós e que enfrentaram o que tinham que enfrentar e que deram conta. E a gente tem essa força em nós se a gente buscar, porque essas histórias fazem parte de nós também. E aí isso significa que a gente precisa dizer sim, sim, sim para todos os acontecimentos deste ano, sim para os acontecimentos da nossa vida. Lembrar desse casal, esse casal que caminhou todo esse percurso e que enfrentou tanta coisa e que através deles Jesus pôde brilhar, brilhar a luz dele, cumprir o propósito dele e nos dar tanto, nos oferecer tanto. Por que que eu falo do casal? Porque nós viemos também de casais, né? Ainda que não permanecessem juntos, estão juntos eternamente dentro de nós. E essas partes a gente não pode excluir. E ainda que essas pessoas que a gente ame todas, né, não estejam conosco, elas permanecem nas nossas memórias, no nosso coração e na nossa vida. Se tá muito difícil, pede ajuda. Mas lembra da conexão com essas forças que a gente tem, com as forças que vêm do alto. Lembra desses exemplos de vida, de luta, dessa, dessa fala de Jesus, desse convite a gente desenvolver todo o nosso potencial. Vós sois deuses, brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Olha só, são potências que a gente tem e que a gente fica mascarando quando a gente fica se lamentando. Claro que há tempo para chorar e a gente precisa chorar quando é necessário, mas a gente também tem o tempo de se levantar. Após viver todas as etapas dos nossos lutos, após identificar em que etapa a gente está, a gente pode se acolher, se amparar e se fortalecer. A gente precisa buscar esse amor que brilha dentro de nós. Assim como essa semana, né? Segunda-feira, houve aquela conjunção ali, né? Dos planetas, a estrela de Belém, aquela luz que brilha no alto, brilha em nós também. Porque nós também somos luz e estamos no caminho da luz. Precisamos fazer algo com isso. E aí, falando de todas essas coisas, né? Ao lembrar
dessa figura notável, né, que foi Jesus, eu lembro e catei aqui um trecho do Bert, né, Bert Hellinger, que está lá em Pensamentos a Caminho, o livro dele, um dos livros dele, em que ele fala para Jesus. Porque o Bert foi padre, né? Ele saiu, né? Mas ele foi padre. Então ele tinha essa conexão forte, né? Também. Então ele diz: Jesus, distante, já quase irreconhecível por causa dos muitos que se apossam de ti, eu te saúdo, ao mesmo tempo te recordando e esquecendo. Filho do homem, um de nós, experimentaste o extremo no fracasso e nos ensinaste, em presença do extremo, a sermos modestos, impotentes e justamente assim, totalmente entregues. Aboliste a diferença entre o bom e o mal diante de Deus. Não obstante, foste exilado para o céu distante por aqueles que não toleraram essa grandeza, e por eles foste proclamado juiz, para te vingares dos que convidaste à tua mesa. Quanto mal te fizeram com isso? Em lugar de poder amar aqui como tu, sem excluir sequer o último, fomos obrigados a temer-te, como se não tivesses amado também os últimos, como todos os demais diante de Deus. Por isso, quero esquecer como foste desfigurado por outros e brandido por eles como uma espada, e lembrar como proclamaste que todos são igualmente dignos de amor diante de Deus. Assim, te tome minha alma e te peço que nela me ensines. E com essa fala do Bert, a gente também possa lembrar desses exemplos todos. A gente também possa lembrar dos exemplos também daqueles que receberam Jesus. Que a gente também possa dizer sim aos acontecimentos, que diante do extremo a gente também possa aprender a ser modesto, impotente, entregue, entregue. A gente também possa entender que o sol se levanta sobre justos e injustos e que todos têm o mesmo valor diante de Deus, que no nosso coração há a capacidade de amar e de incluir todos, ainda que a gente não saiba exatamente como fazer isso. Isso está lá, que a gente possa acolher as nossas dores, as nossas feridas, que a gente possa se amar primeiramente. E que nesse Natal, não importa se a gente estiver sozinho, se a gente estiver com as pessoas, se a gente ainda estiver passando por muitas dificuldades e muitos estamos, que a gente possa lembrar do divino, do propósito da nossa existência, que ele existe, que nós somos amparados. Por muitos nós fomos amparados. E nós estamos nessa jornada por alguma razão, que ainda que a gente não entenda, a gente precisa cumpri-la com coragem, com dignidade, e isso não vai nos faltar se a gente aprender a se conectar com a força que vem do nosso sistema familiar, com a força que vem do alto. Desejo muita conexão para todos nós nesses dias e que a gente não ache que as dores foram em vão. Nunca são. Justamente por causa delas, nós vamos seguir em frente e fazer algo de bom com tudo
o que aconteceu, levando cada uma das pessoas que faleceram nesse ano, nos anos anteriores, e que são importantes para nós, dentro dos nossos corações. Tá bom? Um Feliz Natal para todo mundo.